Salve Maria Santíssima! Muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao De Catequista para Catequista. Nosso encontro de toda terça-feira, agora em novo horário, às 9 horas. Que bacana quem está chegando já com a gente. A Valéria, Vera, Fernanda. Quanta gente já começa a chegar. Que maravilha. Daqui a pouquinho o Gessiandro chega, nossa convidada também. Então nós já estaremos preparados para a nossa live de hoje. Já aproveita, vá convidando mais catequistas para participarem. Vai chamando, tem um aviãozinho aqui embaixo, já vai mandando, assim os catequistas já vão ficando antenados também. Boa noite, Carla, seja bem-vinda. Maria de Oliveira, que bacana. Que bom que vocês estão aqui. Boa noite, Ana. Gessiandro acaba de chegar, deixa eu aceitar. Maravilha. Boa noite, meu irmão. Paz e bem. Boa noite, tudo bem contigo? Tudo bem, graças a Deus. E contigo? Tudo jóia, paz e bem. Amém. Que bom, graças a Deus. Olha o Boa olho, noite, Carol, irmã Carol. o olhão vermelho da rinite atacado, ó. Eita Deus. A Fernandinha cuidando de mim, ó. Chazinho quentinho aqui, ó. Só no chazinho. É, Ah, que maravilha. e eu e Boa a noite, garganta até. Carol. Boa noite, Adeilza. Boa noite, Ana. Boa noite, Adriano. Lúcia. Boa noite, paz e bem. Carol deu um susto aí no final da É, semana, né? Tá melhor, Carol? Conta pra gente aí. boa noite, Esther. Paz e bem. Adriano, Roberto, bastante gente chegando. Que bacana, gente. Vou acertar a altura aqui do. Aqui, melhor. Conta pra gente como tá saindo o áudio, se tá tudo bem. Semana passada foi aquela maluquice. Mas aconteceu de tudo aqui na nossa região aquela semana. Questão de internet, de energia. Queimou o portão da casa do padre. Ele mora aqui na rua, né? Teve uma chuva muito forte. O nosso modem aqui de casa ficou muito ruim. Nossa, foi muita coisa que aconteceu aqui na região. Queimou o aparelho televisor de algumas pessoas. Foi um caos. É uma loucura, né? Quando começa esse temporal também, né? Aí tava chovendo, né, esses dias. Tava bastante. Nossa, tá forte essa luz, hein? Vou diminuir aqui. Aí. É, aqui também deu uma chuva. Na verdade, a Semana Santa aqui foi toda na chuva. E aqui tem uma encenação bem grande, né? Na nossa diocese, acho que são 3 encenações grandes que tem da Paixão. Uma delas é aqui no santuário. Mas aí deu uma trégua na chuva, deu certo de eles conseguirem fazer direitinho toda a encenação. Aí foi tudo bem. Esses contratempos fazem parte, né? É, Para nos ajudar a ter mais paciência.
Elisa ainda não chegou aqui, né? Boa noite, Lucas, Elaine, que acabou de entrar, Ananda, que acabou de entrar. A Nanda chegou agora. Que maravilha. Regiane. Sejam todos bem-vindos, Eu bem-vindas. ganhei esse livro esses dias, eu lembrei de você, ó. Ah, Ganhei ele, e aí vou começar a ler. Na verdade, eu li um capítulo dele, né? tremendo o testemunho desse menino. Meu Deus. De uma maturidade, né? Outro que eu quero ler também é do Marcelinho. Quero ler a história dele. Ah, sim. E Eu conheço só do Instagram. eu também. E tem a Kiara também, tem uma moça chamada Kiara, que eu fiquei super curioso para saber a história dela, né? Que era Lucy. Eu não lembro o sobrenome dela. Ela teve câncer, né, quando estava na gestação, acho que é essa mesmo. Que era a Lucy mesmo. Isso. E aí tem Ah, um. não. Não. A que Não, é teve câncer é a Kiara Corbella, isso. Petrilho. Ela. Essa eu também quero conhecer a história dela. E aí tem uma outra também que eu quero conhecer. Deixa eu pegar o celular aqui. Que eu achei, assim, um testemunho de vida belíssimo. Que é a Beata Sandra Sabatini. Sabatini. É, Quero conhecer mais a fundo a história dela também. E tem uma padroeira dos catequistas que eu ainda não conheço a história dela, que é a Santa Clélia. Santa Que Clélia. eu fiquei curioso para saber a história dela. Eu li um pouco resumido, mas eu quero saber mais a fundo a história dela. O que eu vi, eu achei bem interessante. Não, tem muito. Tem uma geração de santos assim muito contemporâneos nossos que, Uhum. que a gente nem conhece, né? Outro dia eu estava vendo uma lista de beatos brasileiros e, nossa, é tão interessante. Eu não consegui ainda pesquisar a fundo, mas tem uma lista tremenda. Esses dias, né, foi beatificada, né, uma brasileira. Agora me fugiu o E, nome, lá no Nordeste, né? deixa eu lembrar o nome dela. É de Minas? É de Minas, né? Ah, teve de Minas, que é. Nossa, é tanto beato, agora fugiu. A Eveline já está aqui, ó. Ela, como Ah, eu entro aqui, eu vou, eu vou fazer o convite. manda lá. Opa, peraí. É, Agora sim. Aí, consegui chegar. Boa Boa noite. boa noite, paz noite. bem, Paz e bem. Vocês Paz e me ouvem bem. bem? tá ótimo, Joia. tá saindo um som perfeito. Beleza. Hoje tá tudo bem, graças a Deus. Tanto a Graças imagem do Rodrigo, amém, por enquanto. Pedimos a intercessão do Beato Carlo Acutis e ele está nos ajudando aqui com a internet. Graças a Deus. Graças a Deus. Que maravilha. Vamos começar então, né? Porque a gente sempre Vamos começa começar. para chegar também no horário, porque uma hora passa assim, ó. Nem Passa percebe. voando. Voando. Vamos começar pedindo intercessão de Nossa Senhora sobre cada um de nós que estamos aqui. Nós fizemos o itinerário da Semana Santa, meditando as dores de Maria, ela que muito nos ensina sobre perseverança, sobre a confiança e a entrega total a Deus, e que nós possamos, a exemplo de Nossa Senhora das Dores, também entregar a nossa vida, a nossa caminhada, as nossas lutas com o nosso ministério de catequista
para que nós possamos sempre confiar que quem nos sustenta é a graça de Deus. Por isso, rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então vamos começar agora pela apresentação. Primeiro as damas, né? Vou deixar você se apresentar, né? De falar quem é você, onde você nos acompanha, enfim, é você. Tá bom. Eu sou Eveline. Boa noite, primeiramente, a todos e todas. Boa noite, Alessandro, ao Rodrigo, a todo mundo que está nos assistindo. Eu sou Eveline, eu sou do Rio de Janeiro. Eu sou catequista há apenas 8 meses. Acho que eu sou a participante mais novata aqui desse quadro. Desde que eu entrei para a catequese, eu já comecei a atuar na coordenação, né, da catequese da minha paróquia, e eu atuo na pré-catequese. A minha paróquia fica no Meier, é a Sagrado Coração de Jesus. Aproveito para deixar aqui um abraço para todos os catequistas de lá, os paroquianos e para os padres, que são sempre muito fofos com a gente. Bem, eu sou catequista há pouco tempo, mas a minha experiência e formação principal é na área da educação, né? Eu fiz todo esse processo formativo na área da educação, escola normal, licenciatura, depois especialização em educação à distância, mestrado em educação, e atualmente participo da especialização, né, em catequese e pedagogia catecumenal da Faculdade Vicentina, junto com o Gessiandro, que é meu colega de turma. E trabalho, né, na área da educação já tem 19 anos. 7 anos os primeiros 7 anos de trabalho foram como professora, né, nas redes municipais aqui de 2 municípios da região metropolitana do Rio de Janeiro. E há 12 anos trabalho como técnica em assuntos educacionais de uma universidade. Então, até por isso aí da escolha desse tema de didática para hoje. Muito bem, seja muito bem-vinda. Rodrigo. Obrigada. Eu que agradeço. Imagina. Que maravilha. Eu sou o Rodrigo, aqui da cidade de Jundiaí, coladinho com São Paulo e Campinas. Estou bem no meio das 2 cidades, 2 metrópoles. A gente tem o arzinho do interior, mas bem perto da capital aqui. Atuo na catequese, hoje especificamente com jovens, que se preparam para receberem os sacramentos. No Santuário Diocesano Santa Rita de Cássia, um santuário grande, a gente tem bastante demanda de serviço, um trabalho grande. Eu e a minha esposa Fernanda, a gente está na coordenação geral da catequese aqui, e temos esse apostolado, catequese DH, desde 2018, aqui na internet. Eu gosto sempre de lembrar um fato, já falei algumas vezes, mas eu acho que é muito significativo. Eu era resistente a trabalhar na internet com evangelização, porque eu dizia que as coisas precisavam ser presenciais. Aí veio algo chamado pandemia, não sei se aconteceu aí no Rio de Janeiro, né? Sim. E essa tal de pandemia pegou a gente de surpresa, e as nossas formações passaram a ser boa parte por aqui, pela internet. E eu estava, podemos dizer assim, no caminho já, antes mesmo de tudo ter transformado. Então era a ação de Deus, a mão de Deus, e eu acredito muito que o Senhor me queria aqui, neste oceano chamado internet, né? Navegando por aqui também. Então, toda terça a gente está junto aqui, eu e Gessiandro, nessa nossa amizade que nós cultivamos, né, à distância, com poucos encontros presenciais, mas que é de muita valia, né, que faz crescer muito na minha caminhada, na minha fé. Eu sou casado, como eu disse, Fernanda, e tenho 2 filhos, tenho a Lorena e o Lucas. Eu também tenho um Lucas, esqueci de falar, sou casada e tenho um Lucas também. Tem o Lucas, que legal. O Lucas tem 9 anos, é meu caçula. O meu tem 5. Tem 5.
Bacana. O nome é lindo, né, Lucas? Muito. É isso aí. Eu sou Jussiano, sou natural do estado do Maranhão, mas atualmente moro no Rio de Janeiro, né, desde 2019. Faço faculdade também, estudo junto com a minha colega, né? E a catequese, para mim, desde muito cedo, eu comecei a ajudar na evangelização, principalmente na catequese, por falta de catequistas e também porque eu já gostava de estar inserido. E o Pensar Catequese, né, como formação de catequista, ele começou, né, como eu posso dizer, de maneira mais abrangente a partir de 2018. Mas antes eu já ficava focado mais na minha realidade. E aqui a gente encontra várias pessoas que também têm esse desejo de ajudar outros catequistas. Eu tenho 30 anos de idade e é isso. Hoje eu não estou na catequese como catequista, né, por conta das viagens, das missões, etc. e tal. Estava na coordenação, mas também devido a esse apostolado, eu acabei deixando a coordenação. Estou focado em ajudar de outras formas, mas não de maneira totalmente efetiva na comunidade. E participo aqui da paróquia São Sebastião, em Parada de Lucas. Né? Me mudei para Parada de Lucas faz pouco tempo. E é isso. Então, nós vamos hoje falar um pouco sobre a questão da didática na catequese. Né? Um tema muito importante e, às vezes, os catequistas não têm uma compreensão tão aprofundada sobre a didática e também não sabem a importância dessa ciência da educação. E a nossa convidada vai falar sobre isso hoje. Então, deixa a palavra contigo. Então, vamos lá. Pois é, eu escolhi, né, conversando com o Jussiano, ele pediu para eu falar sobre algum tópico da didática. E aí eu resolvi falar exatamente sobre o que é a didática na catequese, que, como o Jussiano falou, é um conhecimento essencial para o nosso fazer catequético, né? É muito importante que a gente entenda o que é a didática na catequese. E, embora seja um tema muito recorrente, eu percebo que há ainda uma grande incompreensão por parte de nós catequistas, né, de como fazer essa didática, do que ela é, né, de onde ela se encontra, né, na nossa prática. Acho que se eu perguntasse, né, hoje para as pessoas que estão nos assistindo, né, se elas conseguiriam dizer, né, onde está a didática nos encontros catequéticos dela, talvez elas não conseguissem identificar, né? Reconhecer o que naquelas práticas que ela tem, né, nos encontros, o que seria didática, né? E é muito necessário que a gente tenha isso bem claro e bem definido. Então, para falar de didática na catequese, primeiro a gente tem que falar de didática. E existem muitas definições, né, muitos conceitos sobre didática. Eu vou tentar falar o que é didática sem ser extremamente teórica, vou fazer um esforço. Mas tem uma definição de didática, que é uma das primeiras, assim, que foi feita pelo Comênios há muitos anos atrás, num livro chamado Didática Magna, em que ele diz que a didática é a arte de ensinar tudo a todos. Eu, particularmente, acho essa definição linda, muito poética e muito verdadeira. Mas eu acho também que essa definição, como todas as outras definições que existem sobre didática, fala tudo, mas ao mesmo tempo não comunica nada. Porque fica uma informação ainda muito fechada, né? Muito pouco compreensível. É bonito, mas acho que não é significativo para quem ouve. Então, para a gente tentar pensar sobre a didática juntos aqui nessa noite, embora eu goste dessa definição e pretenda retomar ela no final da nossa conversa, eu gostaria de fazer um outro caminho para a gente tentar entender a didática, né? E especificamente a didática na catequese, que seria o caminho de contextualizar primeiro, né, a didática e fazer essa contextualização partindo de uma comparação, de uma analogia, porque eu acho que é uma forma mais fácil da gente conseguir aí fazer essa reflexão juntos. E aí eu peço que os meninos, quando quiserem, fiquem à vontade para interromper, tá bom? Falar. Então, a didática, ela precisa ser vista dentro do seu contexto, né? Às vezes a gente fala de didática como se fosse
quase um ser solto no universo, né? Vagando por aí. E a gente esquece que a didática é parte de um todo. E que esse todo, ele precisa ser bem conhecido. E se nós tivermos que encontrar, né, que comparar esse todo da didática com alguma coisa, eu compararia com uma árvore. Uma árvore dessas, né? Que a gente desenha quando a gente é criança, né? Como a gente aprendeu na escola também, com todas as partes que compõem uma árvore, né? Raiz, caule, folha, flor, fruto. Então a gente, para entender a didática, a gente precisa contextualizá-la, entender que ela é uma parte de um todo, e que nesse momento a gente vai ver esse todo como se fosse uma árvore. E aí, se eu pegar essa árvore para eu tentar localizar a didática dentro dela, eu começaria olhando essa árvore, né, pelo seu início, que é a raiz. E eu veria que nessa árvore, a raiz que a gente tem é a educação, né? Essa árvore que abriga a didática, ela tem como raiz, como base, como seu fundamento a educação, né? E a educação, o que é? Né? É uma área, né, da vida do ser humano, aliás, uma das principais áreas da vida do ser humano, que é responsável pela transmissão de conhecimentos, de saberes, de valores, né, de uma sociedade para os seus membros, para as pessoas que fazem parte desse grupo social, né? Eu considero a educação uma das áreas mais importantes da vida humana, porque se a gente pensar bem, né, conviver socialmente depende de educação, né? A base de uma boa convivência social vem de uma boa educação, né? Quando falha a educação, geralmente se falha, né, a harmonia nessa convivência social. Então, a educação é essa área aí vital, né, da existência humana e que é o pilar aí da nossa árvore, é a raiz da nossa árvore. Essa mesma árvore que temos a didática, né, com uma parte dela, a gente tem também um tronco, né, um caule, que no nosso caso vai ser a pedagogia. E aí talvez algumas pessoas, voltando um pouco na raiz ainda, quando eu falo sobre educação, muitas pessoas às vezes podem pensar num primeiro momento educação muito associada com escola, né? Acho que a primeira ideia que tem na nossa cabeça quando a gente fala de educação é pensar em educação escolar. Que sim, é uma das formas de fazer educação, mas não é a única, né? Existem vários tipos de educação. E nós, enquanto catequistas, também fazemos educação, né? Só que nós fazemos a educação da fé, né? Esse é o nosso métier, né? É a educação da fé, somos educadores da fé. Então, também é uma forma de educar, né? Então, voltando para o nosso caule, para o nosso tronco, nós temos a pedagogia. E a pedagogia, o que é? É essa área do conhecimento, né? É uma ciência que tem como objetivo realizar essa transmissão de conhecimentos, de valores e saberes dentro de um grupo social, né? Se a educação tem essa missão, a pedagogia é que vai fazer esse movimento. E esse movimento que a pedagogia vai fazer, de transmitir esses saberes, esses valores, a pedagogia vai fazer tanto de forma reflexiva, através de pensamento, de discussões, mais nessa área teórica, como também de forma prática. Então, a pedagogia vai juntar essas. Aqui tá normal. Então, vamos seguindo. Então tá bom. E aí a gente vai também se perguntar, mas tem pedagogia na catequese? Tem pedagogia na catequese, né? Se nós somos educadores da fé e nós temos como missão transmitir valores e conhecimentos sobre a área da fé, e no nosso caso, além disso, temos que apresentar uma pessoa a alguém, nós precisamos saber como faz isso, né? A gente precisa saber, tanto teoricamente quanto em termos práticos, como a gente faz essa transmissão de conhecimentos, de valores, como a gente apresenta essa pessoa, né? Que está
que está presente na nossa vida o tempo todo, mas não está palpável, né? Então, é preciso que a gente tenha também um conhecimento pedagógico forte para a gente conseguir fazer essa transmissão desse saber tão especial e tão específico que é o da fé. E se a gente prosseguir aí nessa nossa árvore, nessa nossa comparação, esse tronco, que é a pedagogia, ele se divide em dois grandes troncos, né? Ele vai se subdividir em dois grandes ramos, bem fortes, bem robustos. E a cada um desses ramos, nós vamos dar um nome, que vai ser, um vai se chamar o ramo do aspecto filosófico, e o outro vai se chamar ramo do aspecto científico. E o que vai consistir cada ramificação desse tronco? Vamos primeiro para o aspecto filosófico, né, que vamos chamar de ramo 1. O campo do aspecto filosófico, ele vai ter como objetivo pensar o que deve ser essa educação e para onde essa educação deve conduzir as próximas gerações. Então, esse ramo do aspecto filosófico, ele vai se debruçar para definir o que seria um modelo de ser humano. O ser humano ideal, aquele em que todas as pessoas daquele grupo social deveriam ser. Então, eu vou ter conhecimentos, valores, saberes, que ao adquiri-los, eu vou conseguir me transformar ou me aproximar com o máximo possível daquele modelo, né, de ser humano. No nosso caso, da catequese, o nosso aspecto filosófico já está dado, né? Ele já estaria, teoricamente, mais facilitado, porque nós já temos o modelo, né? Nós já temos o ideal de ser humano, nós já temos o modelo de ser humano a seguir, que é Jesus Cristo, né? Então, isso facilitaria o nosso caminho. Porém, a gente não pode esquecer, né, que Jesus Cristo, ele tem, né, um papel divino, mas ele também teve uma passagem humana aqui no tempo, na nossa existência, e que existem muitas leituras a respeito de quem é Jesus Cristo. Então, o nosso aspecto filosófico, ele tem que eleger um Jesus Cristo, que na nossa visão é o único, mas que para muitas pessoas da nossa sociedade é uma versão de quem é Jesus Cristo. Então, para a gente, nosso aspecto filosófico não é qualquer Jesus Cristo. Não é um Jesus Cristo segundo a visão do judaísmo. Não é um Jesus Cristo segundo a visão do Islã ou dos ateus. É um Jesus Cristo que é revelado na Sagrada Escritura e cuja Sagrada Escritura é lida pelas lentes da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, o nosso homem ideal é o Jesus Cristo revelado na Bíblia e compreendido e apresentado pela Igreja Católica, né? Se a gente pensar nos nossos irmãos protestantes, eles também são cristãos, eles também usam a Bíblia, mas eles vão ter compreensões um pouco diferentes das nossas sobre alguns aspectos, né, do cristianismo. Então, a gente precisa entender que, no nosso caso, o nosso aspecto filosófico vai ser esse Jesus Cristo que a Igreja Católica nos apresenta, né? E que nos ensina não só sobre ele, mas como nos relacionarmos com Deus, com o Espírito Santo, com esse Deus Trino, e também nos mostra como nos relacionar com o próximo. Então, o nosso aspecto filosófico, além de ter um modelo de ser humano, ele também tem uma forma de como a gente entende e se relaciona com esse ser humano. E essa forma de como a gente entende e se relaciona, ela nos é dada pela doutrina, a doutrina da fé católica. Então, essa doutrina, ela também precisa ser conhecida. Ela também é o nosso aspecto filosófico. Ela também está cheia de conhecimentos, saberes e valores que precisam ser aprendidos. Então, a gente tem sempre que trabalhar, além de trabalhar com esse modelo de homem perfeito que é Jesus, trabalhar também com a doutrina da Igreja Católica, que vai se consolidar em cima do tripé, né, da Bíblia, do magistério e da tradição. Então, tudo isso vai fazer parte do nosso aspecto filosófico. Se a Igreja e sua doutrina
é parte do nosso aspecto filosófico, a gente não pode esquecer que a gente tem que estar sempre próximo do que ela diz. E sempre de acordo com o que ela diz. E se a gente entende a Igreja Católica como a nossa mãe e também a nossa educadora na fé, nossa principal educadora na fé, a gente precisa ser filhos obedientes, não filhos rebeldes, e fazer uso desse conhecimento que essa mãe está nos ensinando, né? Então, o nosso aspecto filosófico tem que passar necessariamente, além de um conhecimento profundo da Sagrada Escritura, pelos documentos da Igreja, encíclicas, diretórios, tudo que é produzido dentro da nossa Igreja precisa passar pelo nosso aspecto filosófico. Precisa ser de conhecimento nosso também. Vamos lá. E aí, a gente, considerando esse aspecto filosófico desta forma mais ampla, como a figura de Jesus Cristo, mais a doutrina da Igreja Católica, que vai abarcar aí toda essa documentação, todos esses escritos, todas essas práticas, a gente vai conseguir fechar, né, e ter aí um aspecto filosófico bem definido. Então, nesse sentido, eu percebo que para muitos catequistas, às vezes o catequista acredita que só ter fé, ir à igreja, participar né, das ações na igreja, vai dar conta de tanto conhecer esse aspecto filosófico, como também de compartilhar esse aspecto filosófico. Mas o fato é que não é suficiente. É claro que ser um testemunho, né, ter uma vida como testemunho dessa fé é muito importante, é necessário, mas não é suficiente, né? Só crer em Jesus e estudar a Sagrada Escritura é muito importante e necessário, mas para a catequese não é suficiente. A gente precisa conhecer toda a doutrina da nossa igreja também. É claro que isso é um processo e é um trabalho que a gente não dá conta de saber tudo de uma vez só, né? Mas a gente tem que ter essa consciência de que a gente tem que estar sempre se aprofundando nesse aspecto filosófico. Indo agora para o nosso outro ramo, né? O segundo ramo da pedagogia, do nosso tronco, que é o ramo científico. O que consiste o ramo científico? O ramo científico, ele é aquele que vai tratar das ciências que estudam o comportamento humano. Então, nesse ramo científico, né, que sai de dentro da pedagogia, o que aparece? Biologia, sociologia, psicologia, antropologia, ciências sociais, ciências políticas, ciências econômicas, todas as áreas do conhecimento que são necessárias para a gente conhecer o ser humano. Se eu, lá na minha raiz dessa arte, eu disse que a educação é a transmissão de saberes, conhecimentos, valores de uma sociedade para os seus membros, eu preciso conhecer quem são esses membros. Senão, eu falo para ninguém. Ou eu falo e não digo nada. Como aconteceu, né, lá na minha definição do que é a didática, do Comênios, que às vezes tem muito a dizer, mas não consegue comunicar. Então, eu preciso saber para quem eu estou falando, né? Então, esse ramo científico que vai se debruçar sobre quem é o meu interlocutor é muito necessário dentro da área da educação. Então, quando eu falo isso de conhecimento científico, de entender, de conhecer, é conhecer mesmo. É conhecer, claro, gente, nós não vamos conseguir nunca ser especialistas em nada, mas nós temos que tentar, o máximo possível, entender um pouco de neurociência. Como funciona o cérebro, o aprendizado de uma criança de 0 a 6? Como é que funciona de 6 a 9? De 9 a 12? Como que funciona o aprendizado de um adolescente, de um adulto? Né? Como os hormônios, né, principalmente na fase da adolescência, interferem no aprendizado de um jovem, né, e na sua vida como um todo? As questões econômicas e sociais, né, que perpassam a sociedade de hoje, né? Eu preciso entender tudo isso. Eu preciso conhecer o máximo que eu puder e eu preciso entender. Lembrando que entender não é concordar, né? Mas eu preciso entender
o que se passa na vida daquela pessoa, qual é o contexto daquela pessoa, até para eu poder ver como é que eu dialogo com ela. E como é que eu consigo realmente estabelecer uma comunicação com esse meu interlocutor. Então, é necessário que eu tente o máximo possível ter conhecimentos nessas áreas, né? Como funciona as emoções da pessoa, a mente. Então, tudo que eu tiver de conhecimento, que eu conseguir ter de conhecimento sobre os meus também, eu não perder de vista que eu tenho que entender as pessoas de hoje com os seus dilemas e seus pontos negativos e positivos e negativos de hoje, né? Eu percebo que também alguns catequistas um certo saudosismo, né? Ai, porque as crianças da minha época eram assim. Ai, porque quando eu era jovem, jovens eram de outro jeito. Não tem solução, pessoal. Os tempos mudaram, as pessoas são outras. E a gente está no século XXI, né? Para o bem ou para o mal. Essa é a nossa realidade e é com ela que a gente tem que aprender a lidar. Então, são esses conhecimentos que a gente precisa ter das pessoas de hoje em dia, né? Que é a nossa realidade. Tá indo? Tá claro? Querem falar alguma coisa, meninas? Evelina, esse ponto que você tocou agora, eu acho tão fundamental e importante, nós estarmos inseridos em nosso tempo atual. Jesus Cristo, ele sempre esteve presente, né? Ele não ficava com saudosismo e nem falando só de futuro. Com pastores, ele falava de ovelhas. Com vinhateiros, ele falava de uva, falava de vinho. Ele sabia, né? Com pescadores de peixe. E muitas vezes a gente vê até em publicações, às vezes de Facebook, de Instagram, na minha época a gente não ficava enfiado dentro de casa, ficava na rua brincando. Gente, a realidade não é essa. A gente vê tantos adultos com a cara do celular hoje, que se tivesse celular naquela época, estaria também com a cara do celular, né? E é essa geração que nós vamos ter que trabalhar, né? Qual é a didática que nós vamos aplicar, o que nós vamos fazer com eles agora, né? Acho interessante essa sua fala. Não adianta viver nesse saudosismo, né? Nós vamos ter que... Esse é o nosso campo de missão. Hoje é assim, é aqui que nós vamos evangelizar, né? Então é muito importante isso mesmo. Sim. E Jesus nos quer aqui, né? Agora. Ele nos colocou aqui porque agora que ele quer que a gente atue, né? Com esse público. Essa é a nossa missão. Então não adianta ficar, né, nesse chororô de porque antigamente era assim o assado. Vamos conhecer essa realidade e vamos fazer o melhor possível com essa realidade que nós temos, que nos foi dada, né? Pois bem. E aí, a gente vai chegar no terceira parte do nosso galho, desse nosso tronco, que já se desdobrou, né? Tá dando uma recapitulação. Temos lá a nossa raiz, que é a educação, o nosso tronco principal, o nosso caule principal, que é a pedagogia. Esse caule, ele se divide em dois grandes troncos. Um que foi o ramo do aspecto filosófico, vai nos dar esse ideal do ser humano a ser alcançado, que no nosso caso é Jesus e sua igreja. Então, tem que abarcar isso tudo. Temos o outro tronco, né? A outra subdivisão do tronco, que é o ramo científico, que vai nos trazer as pessoas de hoje em dia e o conhecimento que precisamos ter sobre elas. E desses dois grandes troncos vão sair ramos menores e infinitos, né? Brincadeira, quase infinitos. Vai sair muitos ramos e que a gente vai chamar esses galhos mais finos do aspecto técnico. E o que tem esses galhos mais finos que vai ser o aspecto técnico, né? O aspecto técnico vai se referir a tudo aquilo que vai ser o prático, né? O fazer acontecer. E a principal característica do aspecto técnico é botar em prática, considerando o aspecto filosófico e o aspecto científico. Então, o aspecto técnico, ele vai ser sempre o elo entre o filosófico e o científico. Entre o que deve ser, que é o nosso ideal, e o que é, que são as pessoas que nós temos hoje em dia. Então, é sempre essa ligação do ideal com o real, do que deve ser e o que é,
e do filosófico e do científico. E esse ramo vai ter que dar conta de, na sua ação prática, tentar sempre fazer com que esses dois ramos dialoguem, né? No nosso caso, dentro da catequese, quais seriam os nossos ramos, né, do aspecto técnico? O tempo, que nós vamos ter que pensar, quanto tempo nós temos para fazer uma iniciação à vida cristã, né? Tem algumas dioceses que fazem para a Eucaristia 3 anos, tem outros que fazem 2 anos. Que tempo é esse? Esse tempo, né, vai ter que aí conciliar esses dois aspectos, o filosófico e o científico, que é a realidade daquela diocese, daquele lugar, né? Etapas. Quantas etapas nós vamos ter nessa formação, né? Essa iniciação à vida cristã? Vai ter pré-catequese? Vai ter catequese, primeira Eucaristia? Vai ter perseverança? Não vai ter? Damos conta de fazer? Não damos conta de fazer? As datas, né? Como a gente coloca? Quando começa, quando termina? Temos 2 calendários para trabalhar, o calendário civil, o calendário litúrgico. Toda essa parte técnica de como a gente vai fazer vai vir aí no aspecto técnico, né? Esse pensar, né? Quantidade de catequizantes que eu consigo colocar numa turma. Quantos eu consigo, quantos eu dou conta, para conseguir conciliar esses dois aspectos, o científico e o filosófico. Como é que eu resolvo isso? Então, toda essa parte prática vai vir nesse ramo do aspecto técnico, tá? E aí vocês falaram, e eu falei no início, né, que a gente ia falar da didática, dentro do seu contexto, ia comparar com uma árvore. Falei a Bessie, até agora, cadê a didática? A didática não apareceu, mas ela vai aparecer agora. A didática, ela vai ser as folhas e as flores dessa árvore. Por que as folhas e as flores dessa árvore? Em primeiro lugar, se a gente pensar nas folhas e nas flores, elas são a parte mais visível e mais marcante, mais notória de uma planta, né? Quando uma planta chama a nossa atenção, geralmente ela chama a nossa atenção pelas suas folhas e flores. Principalmente a gente repara numa planta por conta do caule ou da raiz, que a gente quase nem vê, né? Até acontece, mas é o menos provável. Então, a gente geralmente presta atenção numa planta por conta das suas folhas e das suas flores. Assim como a didática também é aquela parte mais visível de um processo educativo. É aquela que mais chama atenção e que, no meu modo de ver, assim como as folhas e as flores, é que tem maior beleza. Além disso, as folhas e as flores, elas são partes da árvore, partes da planta, que elas estão bem distribuídas, né? Quando a gente olha para uma árvore, né, a gente vê que há uma distribuição muito uniforme por toda a planta, né? E a didática também tem que ser assim. Ela tem que ter uma disposição muito uniforme por todo o processo educacional. Além disso, no caso das folhas, as folhas para uma planta são responsáveis pela respiração da planta e também pela produção de alimento, né? Através da fotossíntese. Logo, se a didática é a folha dessa árvore, a didática é responsável pela respiração e pelo alimento desse processo educativo. E se a gente pensar em respiração e alimentação, são 2 elementos fundamentais para a vida de qualquer ser humano. Então, o que eu quero dizer é que a didática é a vida de um processo educativo. É ela que vai dar o movimento, a ação, a aparência, é a parte vital de um processo educacional. Além disso, no caso das flores, as flores têm dentro de uma planta a responsabilidade de manter essa espécie viva, né? A reprodução dessa espécie, dessa vida, depende da flor, né? Porque a flor vai produzir as sementes, que depois vão gerar os frutos, né? O fruto vai ser o envoltório dessa semente. Mas a flor que produz essa semente. Então, a reprodução dessa vida depende da flor. Como a reprodução e a produção de um processo educativo depende da didática. Então, a didática é um elemento que dá vida a um processo educacional. Tanto porque ela produz essa respiração e essa alimentação, como ela produz
também essa disseminação do conhecimento. E aí, vocês, né, vão me perguntar, mas tá bom, se a didática tá representada pelas folhas e as flores, onde que vai entrar, o que vai ser o fruto, né? Que é o fruto dessa árvore. E aí, eu vou dizer que os frutos dessa árvore vão ser um método e a metodologia. E aí, eu tenho certeza que você já está pensando assim, tá, mas então qual é a diferença entre didática, método, metodologia, né? Didática não é método, didática não é metodologia. Como é que funciona isso? Então, assim, didática e metodologia, método, ambos estão ligados à parte prática e ao como se faz um processo educativo, como se faz a educação. Porém, há uma diferença essencial entre a didática e o método, né, ou a metodologia. Um método ou a metodologia, assim como o fruto de uma árvore, é um produto, é um resultado, né? A árvore, ela vai lá e produz um fruto. Quando eu consumo uma maçã, talvez vocês até aconteceu isso, mas comigo não acontece isso. Quando eu consumo uma maçã, eu nunca penso na macieira. Eu não sei como é a folha da macieira, como é a flor da macieira, eu nunca parei para pensar nisso. Eu só quero saber do fruto. Então, o fruto é um produto. E é isso que, no nosso caso da catequese, o catequizando vai absorver. O produto, o fruto. E a metodologia é esse fruto. Logo, se a metodologia é um fruto, a metodologia é um resultado, é um desdobramento do que foi produzido pela didática. E a metodologia, ela é uma simples descrição e aplicação de atividades em sequência. Então, primeiro eu faço isso, depois eu faço aquilo, terceiro eu faço aquilo outro. E não tem uma questão reflexiva sobre ela. Não é um julgamento de valor, é uma descrição, uma classificação, uma organização de assuntos. A didática, por seu lugar, não é isso. A didática ela vai ficar responsável por criar essa metodologia, por pensar nessa metodologia, por pensar em como a gente organiza as coisas. Então, o método realiza aquilo que a didática pensou. A didática vai criar essa dinâmica e a metodologia vai simplesmente aplicar aquilo que a didática criou. Então, a didática, ela traz um julgamento de fala. Ela traz um posicionamento reflexivo. Até porque a didática, por ser a parte viva dessa planta, é ela responsável por realmente fazer a transformação do pensamento em ação. Então, é ela que vai juntar o aspecto filosófico, elegeu, né? No nosso caso, a gente já viu que é Jesus Cristo e sua igreja, com o aspecto científico, que são as pessoas do nosso tempo, vai juntar esses dois aspectos e vai transformar e vai produzir um fruto, que aí vai ser uma ação prática. Ficou claro? Querem falar alguma coisa? Sou muito calados hoje, meninos. A Nanda colocou uma pergunta aqui. Ela fala sobre quais referências bibliográficas você pode passar, recomendar sobre didática, para que possa aprofundar. Olha, eu gosto muito de um autor, ele é um pesquisador e professor universitário daqui do nosso São Paulo, se não me falha a memória. Acho que é da Unicamp. Claudino Piletti, o nome dele. Depois eu posso pedir para os meninos mandar referência direitinha do livro dele. Ele tem um livro de didática geral muito bom. Tá bom? Mas, enfim, eu acho que qualquer referência, assim, acho que vocês podem procurar um livro de didática que para vocês seja mais compreensível, né? E como eu falei antes, eu acho que às vezes essas definições todas de didática, elas são um pouquinho complexas para a gente entender. Elas não esclarecem tanto. Mas o Claudino Piletti, eu gosto dele.
Maravilha. Depois, a gente tem um grupo, passa para a gente coloca nesse grupo que a gente tem no Telegram alguma referência, alguns pontos a gente pode colocar lá, para que quem queira aprofundar, pesquisar um pouco mais, né? Porque é um tema, ele é um tema denso, mas de uma extrema necessidade, né? Justamente para que esse fruto, né? Como você vem colocando, para que a gente possa visualizar esse fruto, né? Porque senão a gente fica parado no caminho. Quando você ainda falava dos ramos, né? Sim. Se nós não ficarmos parados no tempo e não aprofundar, a gente acaba deixando passar muitas almas por nós, né? E não eu não penso que é algo exclusivo do nosso tempo. Parece que está exigindo que o catequista hoje estude mais. Sabe? Eu gosto de olhar muito Dom Bosco, por exemplo, há tanto tempo atrás, o quanto ele usava das ciências da sua época para atrair os jovens, né? Para atrair as pessoas até ele, né? O quanto ele utilizou de tudo isso. Então é um ponto bastante importante e fundamental, né? A gente ter essa compreensão da didática, da forma como a gente comunica tudo isso para nossas crianças, nossos jovens, né? Sim. José de Anchieta, né? Também ele criou uma língua. Né? Ele criou uma língua para conseguir se comunicar com os indígenas, né? Então também vamos pensar que para ele era muito mais difícil, né? Porque era uma cultura totalmente diferente, um lugar, tudo era muito mais difícil, né? Sem tantos recursos como a gente tem hoje em dia. Então, assim, sempre foi difícil, né? Eu acho que cada tempo tem o seu desafio, né? Para cada época vai ter aí as suas pedras, né? Para a gente ali ir juntando e construir um castelo. A gente vai ter que atravessar, né? E nós, no século XXI, temos as nossas também. Nossas pedras pelo caminho. Imagina o São José de Anchieta com um tradutor simultâneo ali, o corpo ele não teria feito, não? Pois é. Que nós temos, né? Em nossa mente. Eu vejo assim, apesar de a gente estar num tempo difícil, a gente também tem ferramentas que nos ajudam a viver esse tempo, né? Sim. Quanta facilidade a gente tem hoje de encontrar material, de pesquisar, de estudar, de assistir uma live como a nossa hoje aqui, de ter à mão no seu smartphone um bom material para que você possa estudar. Né? Então a gente também tem que olhar esse lado. É desafiador, é um tempo difícil, mas a gente também tem bastante ferramenta para trabalhar, tem bastante coisa à nossa disposição, né? Sim. E muitas coisas gratuitas hoje em dia, né? Então, eu acho que a gente realmente tem que fazer uso disso, né? Tudo que a gente tiver à nossa mão para conseguir exatamente a gente conseguir ir pensando, né, em como ver e lidar com esses desafios que se colocam no nosso fazer catequético de hoje em dia. E aí, só para a gente fechar essa definição, né? Eu poderia dizer, então, que há metodologia sem didática, porque eu posso pegar um método de alguém e simplesmente aplicar esse método. Mas não há didática sem metodologia. Porque se a didática é exatamente essa construção de uma prática, ela tem que ter como resultado uma prática, ela tem que produzir um fruto. Então, eu posso ter didática. Para ter didática, eu tenho que ter metodologia. Mas eu posso ter uma metodologia sem uma didática. E, geralmente, uma metodologia sem uma didática, ela não vai ser algo bom. Não vai ser um bom fruto. Porque, provavelmente, eu não vou saber fazer um bom uso desse fruto. Realmente me faltou todo esse aprofundamento e essa reflexão, esse conhecimento e esse posicionamento em relação ao como eu uso aquele material, né? A ferramenta, para ser bem utilizada, ela precisa estar amolada, mas é preciso que a pessoa saiba fazer o movimento com ela. E saber fazer esse movimento é a didática quem dá. E se a gente volta no Comênios, né, lá do início da minha fala,
que diz que a didática é a arte de ensinar tudo a todos, agora talvez fique mais fácil para a gente compreender essa definição dele. Porque a arte, nesse sentido aqui do Comênios, é exatamente o processo criativo, o processo de criação. Quem faz arte, cria. Quem faz arte é um criador, né? Um dos dons que Deus nos dá, de nos fazer a imagem e semelhança dele, é nos dar o dom da criação, que é dele. Nós também somos seres criadores. Então, quando o Comênios fala que didática é a arte de ensinar, é a arte não no sentido de um talento que eu nasça com ele, mas é a habilidade e o dom que eu tenho, a capacidade que eu tenho de criar. E criar formas de ensinar tudo, que é o meu aspecto filosófico, todo o meu conhecimento sobre Jesus Cristo e sua igreja, a todos, que é o meu aspecto científico, as pessoas do tempo de hoje. Então, quando eu consigo criar formas de ensinar esses valores que eu tenho como fundamentais para essas pessoas que eu conheço bem, que são as pessoas de hoje em dia, que eu tenho um profundo conhecimento sobre elas, quando eu consigo juntar essas duas coisas, eu consigo começar a criar ações concretas para que elas se aproximem desse Deus, e para que elas conheçam esse Deus, né? Que é a nossa educação, é o caso da nossa educação. Mas eu preciso fazer esse processo criador, né? E aí é uma reflexão que eu tenho feito muito a respeito da didática na catequese, por isso eu quis trazer esse tema para aqui. Eu tenho percebido que nós, catequistas, não temos feito didática. Nós só temos usado metodologias. E eu acho isso muito preocupante, né? Eu participo de muitos grupos de WhatsApp, de Telegram, né? De perfis como os de vocês, que vocês às vezes montam grupos, né? Para catequistas, e eu fico muito triste quando eu vejo que eu participo de um, por exemplo, que é um grupo de WhatsApp para pessoas que fazem parte da coordenação. E tanto nesse grupo como em todos os outros, as pessoas só querem fruto. Elas estão o tempo todo, você tem encontro para Pentecostes? Você tem sugestão de lembrancinha da Páscoa? Você tem um modelo de... Elas só querem modelos prontos, né, o tempo todo. É claro que no começo do nosso processo de ser catequista, a gente não sabe como fazer. E a gente vai querer recorrer a modelos prontos. Mas modelo pronto não é didática. Modelo pronto é metodologia. É um fruto. E é um fruto que, às vezes, não está levando em conta os aspectos filosóficos e científicos que atendem a nosso público, né? Porque quando eu pego um modelo pronto, um encontro que alguém fez, eu não sei para quem ela fez aquele encontro. Será que o catequizando dela tem as mesmas necessidades do meu catequizando? Né? Será que ela está pegando do aspecto filosófico aquele ponto que é o necessário para que o meu catequizando possa ser próximo de Jesus? A gente tem que entender que a gente faz uma educação da fé, mas é uma fé de um Deus que conhece a cada um. Ele chama cada um pelo nome. É algo individual, é individualizado. Ele é um Deus de todos, mas é um Deus de cada um. E se eu fico só pegando encontro pronto, até a lembrancinha eu pego pronta e eu não me permito olhar para quem eu estou catequizando e para aquilo que eu trago dentro de mim de conhecimento sobre a minha fé e dali produzir algo para aquela pessoa particular, individualizado, fica uma educação da fé massificada. E a gente acaba perdendo o mais bonito da nossa fé, que é ter um Deus que nos conhece individualmente, né? É um Deus que nos olha a cada um. Então, nós precisamos olhar para os nossos catequizandos e pensar nos nossos encontros em cima das necessidades dos nossos catequizandos, né? E não nessa coisa de, é Pentecostes, eu preciso de um encontro para Pentecostes e vou pegando, sabe, qualquer material. A gente virou um monte de
de colhedores de frutos, né? Às vezes, quando eu participo desses grupos, eu me sinto numa feira livre, sabe? Aquele monte de fruta, todo mundo querendo pegar frutas variadas, mas e cadê a didática? Onde é que eu estou nesse processo de criar o meu encontro, de produzir o meu encontro? Porque eu não posso pegar uma ideia de uma referência de outro, isso não é um problema, né? Mas o que eu sinto falta é que nesses grupos de WhatsApp, principalmente, não há debate, sabe? É só troca de material pronto. E cadê a reflexão? E cadê a discussão? Sabe? Cadê a troca de experiências? Não tem, é só troca de metodologia. E aí se esvazia a didática, que é exatamente essa arte, né? de ensinar, partindo daquilo que a gente coloca, de como a gente se coloca e do que a gente coloca para o outro. Tem uma pergunta aqui do Emerson. Ele diz assim: o que se distingue a aplicação da pedagogia, da didática, da educação geral e com relação à educação da fé? Qual que é essa distinção, né? Eu acho que a principal distinção é na verdade, dentro da educação mesmo, dessa educação mais básica que a gente entende como educação escolar, também existe todo esse processo, tá? O ideal da educação escolar também é ter todo esse processo. As escolas públicas, pelo menos que eu trabalhei, por exemplo, todo início de ano, a gente fazia o plano político-pedagógico da escola. Que era exatamente isso. Quais são os valores que nós achamos que são essenciais, valores e conhecimentos que são essenciais para que a comunidade, né, de alunos da nossa escola precisa ter? Dentro, claro, dos parâmetros, né, nacionais de educação, dentro das diretrizes de lei de educação, quais desses conteúdos são essenciais para o nosso público? E quem são os nossos alunos? E aí, em cima disso, a gente define currículo, a gente define todo o que vai fazer ao longo de um ano. Então, nesse sentido, eu acho que a catequese, a educação da fé, também precisava disso. Desse momento em que os catequistas sentam e pensam. Desse conteúdo, tudo que eu tenho para dar na etapa da iniciação cristã, que vai culminar com a celebração da primeira Eucaristia. Quais desses temas realmente são necessários para esse público que nós temos da nossa comunidade, que tem essas e essas características, né? Então, sempre a gente tem que fazer esse mesmo trabalho. Então, nesse sentido, não há muita distinção entre a educação básica e a educação da fé. Acho que a nossa distinção principal é porque na educação básica a gente vai trabalhar conhecimentos, principalmente quando se fala de conhecimentos que são dados, né? Eu tenho que falar de Dom Pedro, né? São os conhecimentos que já estão ali estabelecidos e mais fechados. E dentro da educação da fé, é mais uma questão de ser do que de deter conhecimento, né? Eu estou formando um seguidor de Cristo. Eu não estou formando a minha educação da fé, não é para formar um teólogo, né? Uma pessoa que sabe na teoria, mas que não pratica na vida. Eu estou educando uma pessoa para ser um seguidor de Cristo. Logo, tem que ter um diferencial nessa didática, né? Porque ali não é só um conhecimento que tem que ser absorvido, é uma pessoa que tem que ser conhecida e mais. Ela tem que ser conhecida a ponto de ser amada e se tornar um mestre dessa pessoa. Então é muito mais profundo, né? Então é muito mais exigente. Logo, reforço, não dá para ser feito só copiando atividades das pessoas, né? É muito mais humano do que uma educação escolar, né? E muito mais pessoal, muito mais individual. Então tem que ser feito com muito mais cuidado. Eu não sei se eu respondi. Não, era nesse sentido mesmo. E esse tema que você está falando sobre a troca de experiências, às vezes ser uma troca somente pelos frutos, é algo que, assim, tanto eu quanto o Gessiandro e outros catequistas, a gente conversa bastante sobre isso. Porque o nosso direct, o WhatsApp, sempre tem bastante disso, né? Ah, você tem uma dinâmica disso, você tem um
encontro, né, sobre tal tema. Às vezes vem uns temas até assim mirabolantes que a pessoa imaginou lá, ela quer saber se existe, pronto, né? E aí eles falam, não tenho material sobre isso. Mas justamente não é algo que a pessoa parou, rezou, olhou para cada um da sua turma e imaginou algo para ela, né? Eu recebi apenas uma xerox e repassei aquilo para eles, né? E seja que Deus quiser, né? Vamos jogar essa semente para o alto e ver se cai em algum canto. Né? Não é pensado, não é preparado. Então isso é muito interessante. Por exemplo, conteúdos mesmo de internet. Se eu colocar aqui, eu fizer um Reels aqui no Instagram, de uma dinâmica. Um barquinho numa água que abre, ela vai dar 40, 50 mil visualizações. Sim. Se nós falarmos um pouquinho que nem hoje de didática, ela vai dar muito menos visualizações. Né? Porque requer um parar, um pensar, um construir uma ideia. Então isso, ela não é fruto. Né? Então você precisa batalhar, regar, fazer acontecer. Então demora um pouco mais. Então é interessante, né? E a gente tem que pensar em duas coisas, né? Em primeiro lugar, como já nos mostra o livro do Gênesis, nem todo fruto é bom, né? Nem todo fruto deve ser consumido. Então, a gente, às vezes, pega frutos que a gente não sabe nem são bons, né? Às vezes, até está destoando daquilo que a gente deveria estar dizendo, né? Então, a gente tem que ter essa atenção. E a gente não pode perder de vista que nós somos ramos da videira que é Cristo. Nós temos que produzir frutos, né? Jesus já nos fala, tem que produzir frutos. E não apenas querer consumir. Eu sei que dá trabalho, eu sei que é difícil. E também sei que não é só uma falta de interesse dos catequistas, né? Eu acho que esse processo deveria vir por parte das coordenações de catequese. Mas também entendo que as coordenações de catequese muitas vezes vão parar nas coordenações de catequese também porque alguém tem que estar ali porque, né? Também às vezes não há uma preparação para se formar uma equipe de coordenação que dê conta de levar os catequistas a fazer toda essa reflexão e essa construção e fazer de fato uma didática, né? Então, assim, eu sei que a questão é muito mais complexa, né? E não estou de forma nenhuma culpabilizando, responsabilizando os catequistas. Mas é só realmente esse intuito de trazer essa explicação do que é a didática e mostrar que a didática é a produção de frutos. É só para a gente perceber onde nós precisamos chegar, né? Ainda que nesse momento a gente não consiga estar lá, né? Mas que a gente tenha isso como meta. Olha, a gente precisa produzir o nosso encontro catequético. E o ideal fosse mesmo produzir coletivamente, sabe? A equipe de catequistas daquela paróquia, daquela comunidade, ter momentos de encontro, de reflexão, de debate, de conversa, para juntos produzirem isso. Esse seria o ideal da catequese. Maravilhoso. Gente, o tempo passa muito rápido. Como o Gessandro disse no começo. Passa voando. São 10h05. Eu vi que algumas pessoas perguntaram sobre referência bibliográfica. Eu vou mostrar para vocês alguns livros que são da área da catequese. Eu acho que facilita também, principalmente ser da área da catequese, para não confundir a cabeça das pessoas com educação escolar, com educação da fé. E aí tem esse livro, A Catequese como Educação da Fé, do Padre Humberto. Ele é muito bom. Então, quem quiser se aprofundar nessa dimensão. Sobre a didática na catequese, tem esse aqui, Elementos de Didática na Catequese. Ó. Ele é bem prático, é um livreto de poucas páginas, do Padre Orione e da Solange. Ele é muito bom. E dentro dessa proposta de catequese, de didática, de pedagogia, tem essa coletânea aqui dos padres Eduardo Calandro e Padre Jordélio. São 5 volumes
que é de psicopedagogia catequética. Eu também trabalho esses pontos. E tem esse daqui, Pedagogia da Presença, que é um livro muito bom também. E é interessante para se aprofundar nesse aspecto, porque ele não traz só uma teoria, mas ele traz exemplos práticos. E isso facilita muito o catequista, né? Principalmente a grande maioria, às vezes não tem uma compreensão tão aprofundada sobre teorias da educação e etc. E esses livros aqui para a formação de catequista, eles facilitam a compreensão. Se o pessoal quiser, além dos que a Eveline já falou, também temos esse daqui. Essa coleção da psicopedagogia catequética realmente, dessas todas que você mostrou, é meu favorito. Exatamente porque vai pelas faixas etárias, né? Então ela vai bem ali no foco, né? De cada necessidade, de cada público. É muito boa. Uhum. Exatamente. Já passou 5 minutos, né? Viu como passa voando? Quando você menos percebe, já acabou o tempo. Né? Já acabou, foi muito rápido. Passa. Pode falar, Rodrigo. Sobretudo é muito... provoca muito, né? Essa questão de a gente imaginar que nós precisamos colocar a mão na massa para entender com quem nós estamos trabalhando. Né? Isso é maravilhoso, é uma provocação maravilhosa. Eu gosto sempre de ter um foco que provoque os catequistas em nossas lives. Né? E acho que algo pode ser isso. Falar assim, nossa, como eu penso a catequese? Ó, pensar catequese é bom para isso, né? Como eu penso a catequese? Para o meu grupo, para os meus que estão ali, como eles são, como eles reagem. Tinha até uma pergunta aqui eu não me lembro o nome da pessoa, agora, o Juan. O Juan falava da dificuldade de trabalhar com uma certa faixa etária, um menino de 12, 13 anos, como transformar ela atrativa para ele a catequese. É justamente isso, é conhecendo a pessoa e entendendo as necessidades, né? A pessoa grita quais são as necessidades dela normalmente, né? Ela demonstra. E aí é abraçar e ir trabalhando em cima, né? Disso para a gente poder alcançar. Mas Sim, bem e acho que também a gente pode, no caso do Juan, então, que tem essa pessoa de 12, 13 anos, a gente tem também um medo, né? De chega para esse menino e pergunta: o que você gostaria de ver no nosso encontro? O que você acha que falta no nosso encontro? Né? Quando tem uma idade assim que já consegue expressar o que sente, o que gostaria de ver, pergunta. A gente não tem que adivinhar também, né? Por mais que a gente tenha conhecimento e deva ter, e deva estudar, às vezes a gente tem que perguntar mesmo: o que você acha que precisava ter mais aqui? Né? Deixa que a paciente fale. E aí traz isso, vai ruminando aquilo que ela disse, vai tentando colocar aquilo que ela falou, né? Traz esse catequizando para fazer essa didática com você. Maravilhoso. Isso, que maravilha. Quanto conhecimento, quanto aprendizado. Para quem chegou na metade, às vezes chegou no finzinho, viu só um pedaço, a live ela fica gravada no Pensar Catequese, no Catequese DH, e amanhã nós subimos também para o YouTube, tanto do Pensar Catequese quanto do Catequese DH. Então fiquem em muitos canais, então dá para você pesquisar, assistir, rever alguns pontos, talvez pegar um caderninho lá, principalmente naquele começo, quando ela vai descrevendo bem até chegar no fruto, né? Então é interessante para a gente pensar bem a catequese mesmo. É maravilhoso isso. Então, da nossa parte, nosso muito obrigado por estar conosco aqui. É sempre uma alegria trazer conhecimento, trazer provocação, dividir, né? Dividir aquilo que você tem estudado, tem aprendido. Para a gente é muito bom e acredito que atinja muito o coração dos nossos catequistas do nosso Brasil aqui. Muito obrigado por ter participado com a gente. Eu que agradeço, gente. Foi um prazer, uma honra, uma alegria muito grande estar aqui com vocês. A alegria toda nossa por ter aceito o convite, por ter participado, ter nos ensinado também pontos importantes sobre a didática. Tá? Deus te abençoe sempre mais. Amém. Estamos juntos aqui na missão.
Vamos rezar, então, para a gente finalizar? Vamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, te louvamos e te bendizemos pelo dom da vida. Te louvamos por esse conhecimento e te agradecemos por ter permitido, através da internet, ter chegado a tantos lugares, ter chegado espalhado por esse Brasil. Te louvamos e te bendizemos porque o Senhor nos escolheu para estar aqui hoje e todos aqueles que participaram. Pedimos a tua bênção, Senhor, que nos abençoe e que nos ajude, Senhor, a olhar para a catequese com tanto amor, assim como foi passado hoje para nós. Santíssima Virgem Maria, colocamos também e consagramos toda a nossa catequese às suas mãos. Mãe Santíssima, que sabe como cuidar das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adultos. Tudo que fizemos e vamos continuar fazendo, seja para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Não se esqueçam de tirar um print da tela e marcar os nossos perfis para espalhar a boa nova do Evangelho. Uma boa noite a todos. E aí coloca a frase, afinal, o que é didática, né, na catequese. A pessoa fica curiosa e vai assistir também. Tchau, tchau, pessoal. Deus abençoe vocês. Tchau, gente. Boa noite. Deus abençoe. Boa noite.